E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Vamos de mais um vídeo por hoje com a história absurdamente triste, um caso que repercutiu bastante na época porque chocou o Brasil e quando se trata de criança fica mais pesado ainda. Esse é o caso João Hélio, que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro em 2007. Se você clicou nesse vídeo, primeiro obrigada e se gostar, lembra de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar mais casos como esse. Agora vamos ao vídeo de hoje. Na noite do dia 7 de fevereiro de 2007, por volta das 9h30, Rosa Cristina Fernandes voltava para casa com a filha Aline Fernandes, de 13 anos, que estava no banco do passageiro, seu filho João Hélio, de 6 anos, que estava no banco de trás, e uma amiga da família, também no banco de trás. Ela estava no bairro da Zona Norte do Rio, chamado Oswaldo Cruz, quando parou em um semáforo e foi abordada por 3 elementos armados. Eles queriam o carro de Rosa, que era um Corsa prata, e eles bateram no vidro com a arma, mandando todos descerem. Rosa, a filha e a amiga conseguiram descer, mas o pequeno João Hélio não conseguiu abrir o cinto de segurança. A mãe tentou ajudar, mas os bandidos entraram rapidamente no carro e deram partida, mesmo com as súplicas de Rosa, que implorava para deixarem retirar seu filho pequeno do carro. Diversas testemunhas ali durante o caminho presenciaram a cena e elas foram seguindo o carro, gritando e tentando avisar que havia uma criança presa para fora do carro. Teve um motoqueiro que conseguiu alcançar o carro e ele falou com os bandidos que tinha um menino pendurado. O bandido ao volante respondeu que não era um menino e sim um boneco de Judas. E em certo momento os criminosos pararam o carro próximo de um bar e então algumas testemunhas que estavam nesse bar viram o menino, mas muitos acreditaram que era um boneco. Mas uma dessas testemunhas viu a lataria cheia de sangue. Ele pegou seu carro e seguiu os bandidos. O carro foi abandonado numa rua sem saída em Cascadura, que dá para uma escadaria que sai numa praça, inclusive depois essa praça recebeu o nome de Praça João Hélio. Quando essa testemunha viu que era realmente uma criança, ele ligou para a polícia e ele falou que os criminosos desceram do carro e subiram as escadas calmamente até saírem do outro lado, o que mostra que eles conheciam a região. João Hélio foi arrastado pelo lado de fora do veículo por 7 quilômetros enquanto atravessou 4 bairros, Oswaldo Cruz, Madureira, Campinho e Cascadura. E é impressionante que em nenhum momento, em nenhum desses bairros, esses bandidos se depararam com nenhum policial e isso facilitou bastante a fuga deles. Inclusive no trajeto eles passaram em frente a um quartel de bombeiros, um quartel do exército e um fórum, mas não tinha viaturas nem patrulha ao redor. O primeiro policial a chegar ao local não conseguiu passar a ocorrência porque ele só conseguia chorar vendo aquela cena. O corpo de João Hélio ficou irreconhecível. Ao ser arrastado no asfalto, ele perdeu os dedos das mãos, os joelhos e a cabeça. A massa encefálica dele foi encontrada ao longo da rua e colocada em um saco plástico. 3 batalhões ficaram com a missão de encontrar os responsáveis e eles pediram ajuda à população para localizar os bandidos com uma recompensa de R$4.000. No dia seguinte ao assalto, a imensa repercussão nos noticiários e a comoção nacional não podiam ser diferentes porque foi bastante pesado e covarde o que aconteceu. Naquele mesmo dia, os envolvidos foram aparecendo. O pai de um dos bandidos fez uma denúncia anônima sobre seu filho, Diego Nascimento da Silva, de 18 anos, que ocupou o banco do carona na fuga. Diego compareceu à delegacia acompanhado de um menor de idade. Eles confessaram o crime. O menor de idade disse que quem dirigiu o carro foi seu irmão, Carlos Eduardo Toledo Lima, de 23 anos, enquanto ele, o menor, rendia a mãe de João Hélio com um revólver de plástico, o que foi desmentido pela mãe de João, já que quando ele bateu com o revólver no vidro, ela viu que era um revólver real. E depois que o menor rendeu a vítima,
ele ocupou o banco de trás do carro roubado. Logo em seguida, a polícia descobriu que os 3 criminosos estavam agindo, na verdade, em 5, porque haviam outros 2 dando cobertura na fuga. Esses outros 2 não entraram no carro roubado, mas eles estavam em um táxi que era do pai de um deles. E dentro desse táxi, eles pretendiam ajudar os 3 a fugirem. Esses caras que ajudaram na fuga eram Tiago de Abreu Matos, de 19 anos, e Carlos Roberto da Silva, de 21 anos, e eles também foram presos horas depois. Os 5 acusados tiveram a prisão temporária decretada enquanto aguardavam seus julgamentos. Tinham muitas testemunhas que descreveram a cena de horror que eles causaram e o quanto eles foram avisados do que estava acontecendo, que o menino João Hélio estava pendurado e tudo aquilo que eu já relatei. João Hélio foi sepultado no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. As causas da morte foram traumatismo craniano, ação contundente e laceração do encéfalo. Autoridades compareceram ao enterro e também familiares de outras vítimas de violência foram prestar suas condolências e pedir pelo fim da violência na cidade do Rio. Depois teve a missa de 7º dia na Candelária, centro do Rio. E na missa foram o então governador na época, o Sérgio Cabral, que inclusive está preso atualmente. Ele ficou 15 minutos na missa, que durou 1h30. Outras autoridades da cidade também foram, como o secretário de Segurança e o comandante da PM. E logo após a missa teve um protesto contra a violência, com cerca de 1.000 pessoas que saíram em passeata pela Avenida Rio Branco até a Assembleia Legislativa. Depois fizeram uma nova passeata e dessa vez o trajeto foi o mesmo trajeto que o menino João Hélio foi arrastado naquela trágica noite. 500 pessoas passaram pelos 4 bairros e 7 quilômetros. Inclusive os pais de João Hélio foram, e eu não posso nem imaginar que dor reviver tudo isso. Com certeza é uma coisa que eles revivem todos os dias. A passeata terminou onde o carro foi abandonado. Brasileiros que moravam nos Estados Unidos também fizeram um protesto em Los Angeles, que eles chamaram de Caminhada pela Paz. Eles escreveram uma carta para ser entregue pelo consulado aos pais de João. As Nações Unidas também manifestou seu pesar e também repúdio a tudo o que aconteceu. Todos os cartórios da cidade do Rio de Janeiro aderiram ao luto oficial e colocaram uma faixa preta na entrada. E todos os pais que foram registrar seus filhos receberam um panfleto dizendo que a vida não pode terminar aos 6 anos de idade. Como o crime ocorreu em fevereiro, próximo do Carnaval, diversas escolas de samba do Rio e São Paulo fizeram homenagens ao João, carregaram faixas e fizeram um minuto de silêncio. No mesmo ano do crime, em Araruama, no Rio, foi inaugurado o Parque Menino João Hélio. É um parque de 82.000 metros quadrados e tem diversas esculturas do João Hélio desde que ele nasceu até os 6 anos de idade. Foram muitas homenagens e demonstrações de solidariedade, mas eu sei que nessa hora você está me perguntando o que aconteceu com os autores dessa barbaridade. Então, o julgamento começou em 30 de janeiro de 2008, quase um ano depois do crime, e os 4 agressores, que eram maiores de idade, foram julgados pela lei de crimes hediondos. Eles foram condenados por latrocínio, exceto o outro rapaz que era de menor e foi julgado pela Vara da Infância e Juventude, o que fez reabrir o debate sobre a maioridade penal no Brasil, que é um absurdo. O menor pegou 3 anos num reformatório e a população foi às ruas reclamar. Daí voltaram atrás e deram mais 2 anos em regime semiaberto e ele saiu em 2011 do reformatório. Só que em 2012 ele foi preso de novo por roubo e posse de armas ilegais. Depois ele foi solto de novo e depois foi preso de novo em 2019 por furto. A partir daí eu não achei mais informações. Os outros, que eram de maior, o Carlos Eduardo Toledo Lima, foi condenado a 45 anos de prisão.
Diego Nascimento da Silva há 44 e 3 meses. Carlos Roberto da Silva e Tiago de Abreu Matos, que foram para ajudar na fuga, foram sentenciados cada um a 39 anos de prisão. Porém, sabemos que a nossa Constituição diz que o tempo máximo de prisão no Brasil é de 30 anos. Então, vocês já sabem, né? E tem os benefícios também que eles podem receber e sair mais cedo ainda. E foi o que aconteceu com o Carlos Roberto da Silva, que conseguiu sair com 12 anos. A justiça determinou a libertação dele com o benefício do regime semiaberto e ele ia usar uma tornozeleira eletrônica. Só que daí ele fugiu e ficou foragido por 2 anos, sendo preso novamente agora, em 2021. Esse caso é meio que recente, acho que todo mundo aqui já conhecia, mas caso você não conhecia ou não lembrava, deixa aqui suas considerações. Se você não está inscrito, eu estou na contagem regressiva dos 3.000 inscritos. Por favor, me ajude a bater essa meta. Obrigada por hoje. Se você quiser me agraciar também com um like nesse vídeo, valeu mesmo. Por hoje eu vou ficando por aqui, mas eu te encontro no próximo vídeo. Tchau!